Glória a Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje. Hoje eu quero compartilhar uma palavra tremenda que vai abençoar a sua vida nesse dia. E eu quero começar dizendo para você assim, ó: aprenda, deixe Deus governar a sua vida. Sabe por quê? Porque você tem lutado contra o Senhor, porque você quer que tudo saia do seu jeito, a sua maneira, né? Sobre a sua vontade. E eu quero dizer que às vezes Deus ele vai precisar fazer com que tudo aquilo que você desejou, aquilo que você idealizou, saia totalmente errado, para você entender que confiar no Senhor, no seu Pai, no seu Deus, sempre será maior e melhor do que confiar nos seus próprios planos. E eu venho dizer isso porque hoje eu tenho uma palavra profética para a sua vida nesse dia. E a palavra profética do Senhor, essa palavra vai abrir os seus olhos, mas antes de eu dizer qual palavra é profética, eu quero dizer assim que Deus, ele precisa muitas vezes com que você pare, né? De querer fazer tudo do seu jeito e a sua maneira, mas que você precisa aprender a confiar no Senhor, porque aquilo que ele tem para você é muito maior e muito melhor. Então eu quero começar falando que nós vamos ler aqui no livro de Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 2 e versículo 2 Coríntios, capítulo 1, que diz assim, ó: Paulo, ele escreve, né, uma carta a respeito dos tempos em que ele e seus companheiros experimentaram, né, de muitos problemas tão intensos, né, no livro de Coríntios, quando eles começaram a disseminar o evangelho, né? Aí ele escreveu uma carta relatando aquilo que ele estava passando, os problemas intensos que eles estavam, né, sentindo. Por quê? Porque eles haviam recebido uma sentença de morte quando eles estavam saindo de um lugar para o outro, porque Paulo, quando ele teve o um encontro com Jesus, Paulo, ele ficou tão impactado com aquilo que ele presenciou, com aquilo que ele viu, com as revelações de Jesus, que ele começou a ser um homem levado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, depois que Paulo teve um encontro com Jesus, o próprio Espírito Santo de Jesus, de Deus, começou a levar ele para pregar, para falar a respeito de Jesus, o Nazareno, o Messias, em todos os lugares, né? Ele foi para Macedônia, ele foi para Coríntios, ele foi para muitos lugares, né? Só que no meio dessa travessia, dessa transição aonde ele se encontrava ali, ele começou a passar tantos problemas, e um deles é quando o navio dele quase veio a pico. Começou uma tempestade ali e a embarcação dele foi de um lado para o outro, Diz a palavra do Senhor que ele acabou parando numa ilha, né, chamada de Malta, a ilha de Malta. E lá também ele teve muitas sentenças de morte, né? Na palavra do Senhor diz que uma víbora mordeu ele. Justo quando ele foi colocar um graveto ali no fogo, uma víbora mordeu ele. E não somente isso, né? Diz também a respeito, né, das pessoas a qual cercavam eles. Por quê? Porque os judeus não gostavam dele, porque ele literalmente começou a ser um seguidor do Messias, de Cristo. E também os gentios não gostavam dele, porque eles tinham medo de Paulo, porque Paulo, ele perseguia os cristãos. Então, Paulo, ele escreveu uma carta aqui sobre os seus tempos difíceis, sobre os seus companheiros, os seus problemas tão intensos, né? Que ele sentia que havia ali dentro da alma dele recebido uma sentença de morte. E eu quero começar falando com você, em nome de Jesus Cristo, sobre a sua vida. Que se você está se sentindo igual a Paulo, que muitas vezes o seu barco, né? O que é o barco? O barco, na verdade, ele representa a sua vida. A sua vida representa esse barco. Então, muitas vezes, Deus está permitindo com que a sua vida, ela tenha muitas mudanças, né? Com que tempestades fortes venham assolar o seu barco, a sua vida, a sua casa.
E às vezes você tem se sentido que você está sendo levado para um lado, levado para o outro. E muitas vezes você também fica se questionando, porque parece que aquilo que você está vivendo é uma sentença de morte, uma sentença que diz que você não vai sair do lugar, ou então que você não vai chegar a um lugar a qual Deus ele colocou no seu coração para que você viesse a chegar. Então, nessa palavra, Paulo começou a experimentar problemas tão grandes e intensos que ele estava sentindo, que era como se fosse o quê? Uma sentença de morte, igual muitas vezes está acontecendo na sua vida. Às vezes, problemas que surgem assim, do nada, às vezes está tudo tranquilo, porque no alto mar é assim. Às vezes está um sol maravilhoso, um dia maravilhoso, tá tudo bem. Daqui a pouco fecha o tempo. Aí daqui a pouco começa a se levantar problemas dali, problemas daqui. É um problema na saúde, é um problema com o filho, é um problema com o marido. É uma carga, né, que você tem carregado há muitos anos, que você está se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado. Mas eu quero dizer que isso que você está passando é isso que todos nós vamos passar, né? É isso que você está passando, isso todos nós vamos passar, né? E na palavra do Senhor diz assim, ó, Paulo relatando aqui, ele falou assim, ó, mas a razão para isso era impedi-los de confiar em si mesmos, tanto quanto confiar completamente em Deus. Então, Paulo, ele estava passando aquilo a qual ele estava passando, primeiro, que aquilo que ele estava passando, nós vamos passar também, os seres humanos, tanto você quanto eu, contra os governantes, contra os prefeitos, contra a sua vizinha, todos nós vamos passar. E por que nós passamos por esses desafios que parecem que vão nos matar? É para que Deus ele nos ensine que a gente precisa aprender a confiar nele. Não na força do seu braço, não na força do seu entendimento, não na força, né, da sua mente, não sobre a sua capacidade humana, mas o Senhor, ele permite com que nós passamos por isso, para que a gente venha, né, sentir como se houvesse uma sentença de morte realmente sobre nós, mas para que a gente venha a aprender a confiar no Senhor. E eu quero dizer que muitas vezes confiar no Senhor vai te custar o seu ego, né? Às vezes confiar no Senhor vai te custar, às vezes, uma independência, né, que você tinha sobre a sua vida. Às vezes confiar no Senhor, a princípio, vai ser algo terrível, né? Paulo, ele era um homem que tinha uma patente, ele estava muito acostumado a mandar. Você já viu pessoas que estão acostumadas a mandar? Elas gostam de mandar no filho, gostam de mandar no cônjuge, gostam de mandar nisso, naquilo. E hoje em dia tem um nome específico para isso, né? Narcisistas, né? Então, muitas vezes, você tem sido, muitas vezes, ou você tem sido narcisistas, mas Deus, ele permite com que haja tudo isso na nossa vida, para que a gente venha aprender a confiar no Senhor, na inteireza do coração, sobre tudo, tudo. Então, Deus, ele permite esses problemas, né? E principalmente problemas que sejam maiores, né, do que nós, para que eu e você finalmente entenda, né, que é necessário percebermos a necessidade que temos de depender do Senhor. Então, na minha caminhada, eu tive que aprender isso na amarra. Eu sempre gostei, né, de fazer tudo do meu jeito, da minha maneira. Eu sempre gostei muito de apoiar e ajudar as pessoas e principalmente incentivar, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de incentivar, mas eu tive que aprender a confiar e a descansar no Senhor. E até hoje o Senhor, ele vem me ensinando isso, né? E eu posso compartilhar com você dizendo que aprender a confiar em Deus nem sempre é fácil, é um processo na nossa vida, sabia? Mas é tão maravilhoso saber que Deus, ele está ao nosso redor, né? A um alcance seu através de uma oração que você faz a ele, ele atende, né, o seu clamor, o seu pedido, e o Senhor, ele traz aquilo que nós precisamos, né? Esses dias mesmos eu fiz uma oração para o Senhor e eu estava contando aquilo que eu estava querendo receber, sabe? Falando para Deus, nossa Deus, eu tô com tanta vontade, né, de fazer isso, fazer aquilo.
só que eu tenho olhado e por enquanto ainda não consigo, né, por conta da situação financeira. Mas aí, quando foi esses dias, foi exatamente ontem, essa que é a verdade, foi ontem. Deus, ele me deu uma resposta assim de oração, que eu fiquei tão feliz, fiquei tão feliz que eu até comentei com meu esposo e com a minha filha, eu falei, tá vendo? Quando nós resolvemos obedecer ao Senhor, quando nós obedecemos a Deus, quando nós dependemos do Senhor, não há nada que Ele não possa fazer por nós. E aí minha família ficou assim, falou, nossa, é mesmo, né? Eu falei, sim. Então, quando nós dependemos do Senhor e a gente fala com Deus, expressa a Deus as suas petições, a sua fala, aquilo que você precisa, através da oração, mas também da energia, crendo que o Senhor, ele vai te responder. O Senhor, ele nos responde, porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele é misericordioso, o Senhor é bom, ele tem contemplado o seu pedido, ele tem contemplado o meu pedido, o Senhor tem contemplado as nossas dores, as nossas lutas, mas eu também preciso falar que o inimigo da sua alma, ele vai fazer de tudo para que você não venha confiar no Senhor. Ele vai fazer de tudo para que você venha fazer a sua vontade. Então, quando Paulo, ele estava nesse barquinho, indo de um lugar para o outro, ele foi para Tessalonicenses, ele foi para a ilha de Malta, depois ele foi para Coríntio. Então, nesse percurso todo, quem colocou ele naquele barquinho é Deus. Então, muitas vezes, o Senhor, ele vai tirar você de uma situação que para você é cômoda, de uma situação que você tem o controle de tudo, de uma situação a qual você é uma pessoa muitas vezes narcisista, né, vamos dizer assim, para te falar que, olha meu filho, olha minha filha, você não sabe de nada, você não está entendendo ainda, você precisa ver muita coisa, eu vou te mostrar muita coisa. Então é nesse contexto, né, que Deus ele estava fazendo e operando na vida de Paulo aqui. Deus estava fazendo com que ele aprendesse a depender do Senhor, né? Deus estava permitindo através daqueles problemas, né, que era como se fosse uma sentença de morte para Paulo, né? Para que ele viesse a depender do Senhor. E eu quero pautar aqui, através dessa palavra, né, que está no livro de Coríntios, capítulo 1 e versículo 6, que Paulo teve muitas experiências com Deus. Então, a primeira experiência que Paulo teve com Deus, eu quero que você preste bastante atenção. A primeira experiência que Paulo teve com Deus foi quando ele ficou cego. Por quê? Porque ele era um judeu. Ele acreditava no judaísmo, no Pai de todos, o Deus, só que eles não acreditavam em Jesus. Então ele começou a perseguir os seguidores de Cristo, de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, numa dessas perseguições, Paulo, ele caiu, né? Ele estava indo para Damasco, para perseguir os cristãos ali. E naquele caminho de Damasco, Paulo, ele teve a primeira experiência com Deus, que ele pensou que ia levar ele à morte. Por quê? Porque ele caiu ali do cavalo. Ele escutou a voz de Jesus falando para ele, Paulo, por que você me persegue, Paulo? E aí ele caiu daquele cavalo ali, e aí ele ficou cego, gente. Então foi a primeira experiência, né, que ele sentiu na alma dele, como se fosse uma dor de morte, porque a cegueira é uma dor como se fosse de morte, né? A pessoa não enxerga nada. A pessoa está viva, mas ela não vê, ela está cega. Então a primeira experiência de quase morte foi quando ele teve encontro com Jesus. E depois ele recebeu a cura de Jesus, ele recuperou a visão. Foi aí que ele começou a pregar a palavra do Senhor. E depois ele teve o que? A experiência, né? A segunda experiência de Paulo, de quase morte, né? Que por conta desse problemão, foi quando ele estava em alto mar, que o barco dele veio a naufragar e ele acabou indo parar na ilha de Malta. Então, ele quase perdeu a vida também, ele quase se afogou no mar, né? E a terceira experiência que Paulo teve foi quando ele chegou nessa ilha de Malta, ele foi esquentar o fogo para se esquentar daquela aguaceira que estava na roupa dele, e aí uma víbora mordeu a mão de Paulo. E todo mundo pensou que ele iria morrer, porque aquela cobra era muito peçonhenta, né? E aí depois, aquele veneno não fez mal para Paulo, pelo contrário, fortaleceu mais ele. E aí, através daquelas experiências, né, que Paulo teve de quase morte ali, as pessoas que estavam ao redor de Paulo falaram, não, esse cara tem alguma coisa estranha nele, porque ele ficou cego, ele voltou a ver, né? Ele quase morreu, mas ele está vivo. Ele foi picado por uma cobra.
e ele está vivo. E a quarta experiência que Paulo teve foi quando ele falou para Deus que ele tinha um espinho na carne, que Deus, se Deus pudesse tirar esse espinho na carne, que ele ficaria ali, restabelecesse, né, a carne dele, a saúde dele. E Deus falou o que para ele? Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne, sabe por quê? Só a minha graça te basta. Então, ele teve 4 experiências ali, né, de quase morte, de um problema gigantesco que estava fora do controle dele. E essas todas as experiências foi o próprio Deus que permitiu para que ele viesse a passar, para que ele tivesse experiências com Deus, de entender e saber que não era porque ele era Paulo, não é porque ele tinha uma patente, não é porque ele era uma pessoa estudada, não. É por conta que quem guardava ele não era ele, era a presença do Senhor, era o poder de Deus que guardava a vida de Paulo. Então, se você está passando por algum tipo de problema, né, que nem diz aqui na palavra do Senhor, né, como se fosse uma sentença de perca, uma sentença de morte, uma sentença de alguma coisa, saiba que muitas vezes é o próprio Deus, ele transformando o seu viver para que você aprenda a viver na totalidade da dependência do Senhor. Então, quando nós vivemos na totalidade da dependência do Senhor, a gente precisa acordar e perguntar ao Senhor em oração: Deus, o que o Senhor tem para mim no dia de hoje, né? Vamos comigo, abençoa meu caminho, mas faça conforme a sua vontade. E você também precisa estar preparado e preparada para quando Deus ele mudar os seus planos, né? Às vezes Deus ele vai mudar os seus planos no dia de hoje. Às vezes Deus vai ajustar a sua vida. Às vezes Deus vai dizer um não para você e você vai ficar triste. Mas também Deus ele pode dizer um sim, e você vai falar: Deus, o Senhor respondeu a minha oração, e foi igual aconteceu comigo ontem. Quando eu recebi uma ligação e foi uma resposta de oração que eu pedi ao Senhor, eu nem acreditei. Eu falei: Deus, o Senhor é bom, o Senhor me ouve, o Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes, o Senhor está cuidando de mim, está cuidando da minha casa, está cuidando dos meus, está cuidando da minha saúde. O Senhor cuida de mim nos mínimos detalhes. Então, quando nós estamos na totalidade do Senhor, né? Você vai ser surpreendido por Deus em todos os momentos, né? Principalmente nos momentos que você pensa que você vai morrer. Então, se você se encontra nesse período na sua vida, né? Se nada tá dando certo, se você está olhando e está vendo o vazio, se você está olhando e está vendo uma perca, se você está olhando para você e está vendo que Deus ele está desconstruindo a sua identidade, ele está te transformando, saiba que ele está no controle de tudo, porque na verdade ele sempre esteve no controle de tudo. Só que na verdade você não quis entender, você não quis aceitar. Você sempre achou que era você que estava sendo protagonista da sua vida. Mas eu tenho algo de Deus para te dizer: ninguém é protagonista de nada aqui nesse lugar. Mas Deus, ele é o protagonista de tudo. É o Senhor que decide o que será de nossas vidas, né? É o Senhor que decide até onde você vai chegar. E se você chegou até aqui, você ainda vai muito longe, ainda você nem vivenciou aquilo que Deus ele tem para sua vida. Então eu te incentivo através dessa palavra para dizer que Paulo ele passou por 4 grandes experiências na vida dele, e ele conseguiu chegar até onde o lugar determinado que Deus ele tinha para a vida dele, e você também vai chegar, independente se você passou 4 experiências, se você passou 10 experiências, 20 experiências, né? Mas saiba que Deus ele está guardando você durante esse caminho, porque a palavra do Senhor diz que Paulo ele foi guardado por Deus desde o momento em que ele teve encontro com Jesus, desde o momento que ele começou a ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Desde o momento em que ele viu que Jesus era verdadeiro e real na vida dele, né? Então, diz aqui a palavra, ó, que se você se sente, né, que o que está acontecendo em sua vida agora é mais do que você pode suportar, olha o que Deus está falando aqui. Se você está sentindo sobre a sua vida que aquilo que você está passando é maior do que você pode suportar e você não tem visto saída, absolutamente não sabe o que fazer, e você está se considerando, né, em um bom lugar, presta atenção,
Se você se sente, né, que não há mais saída, se você se sente que você não consegue suportar mais, se você se sente, né, que você está absolutamente sem ter o que fazer, Deus ele te diz no dia de hoje, ó, considere-se que você está em um melhor lugar que você precisa estar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu sorrio, eu me alegro, gente, porque teve situações na minha vida que eu olhei e eu falei, Senhor, aonde é que eu vim parar, meu Deus? Santo Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu fiz para merecer vir parar aqui, Senhor? E aí, justamente, aconteceu isso comigo, sabe? Eu olhei e eu falei, meu Deus do céu. E a palavra do Senhor está te dizendo, se você se encontra nesse lugar, que você tem olhado para a sua vida, você só tem visto derrota, você tem olhado para a sua vida, você tem visto problemas familiares ou qualquer coisa, saiba que você está no melhor lugar onde você poderia estar, sabe por quê? Porque quando nós estamos vulneráveis e dependentes dependendo da presença e do poder de Deus, Deus ele se manifesta na nossa vida, ele começa a mudar tudo de lugar. Então, esse lugar onde você se encontra, né, é um lugar insuportável, doloroso, difícil, você não está entendendo nada. Às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema a qual te colocaram, né? Mas saiba que é o melhor lugar que você está. E eu também quero dizer que você precisa se render à vontade do Senhor, porque quanto mais você lutar, mais difícil vai ficar. Paulo, ele não lutou contra Deus, pelo contrário, ele não estava entendendo nada quando ele passou essas 4 provações, né, vamos dizer assim. Mas ele resolveu se render e deixar Deus governar a vida dele, e ele conseguiu chegar no caminho que ele precisou chegar. Então, esse lugar que você está é o melhor lugar que você poderia estar, sabe do quê? De aprender a confiar no Senhor, aprender a desenvolver o seu relacionamento com Deus, aprender a abrir a boca e falar com Deus. Tem pessoas que abrem a boca para xingar, para humilhar, para difamar, para fofocar, para julgar, para praguejar, para bater. Tem pessoas que ficam tão irritadas, né? Tanto mulheres quanto homens, que descontam as suas vidas, né, frustradas nos filhos. Mas eu quero dizer para você, através desse vídeo, que se você está passando por um momento, né, em que tem uma área da sua vida que não está do jeito que você planejou, saiba que é o melhor lugar que você poderia estar. Então não perca tempo nem gastando energia, né, com conflitos que não vão agregar à sua vida. Não queira fazer do seu jeito, da sua maneira, com a força do seu braço, né? Mas comece a depositar a sua confiança no Senhor, comece a clamar a Deus, desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, porque aí sim você vai ver o agir do Senhor e vai ver Deus ele trabalhar por você, Deus ele mover por você, Deus ele se faz presente na sua vida, se fará presente, e aquilo que você não entendia, Deus ele vai começar a revelar para você aquilo que está acontecendo, né? E você vai conseguir sair ileso e ilesa, igual Paulo saiu das diversas situações a qual Deus permitiu com que ele passou. Então, ó, Deus ele diz aqui, ó, Deus ele deseja com que você seja totalmente dependente dele, e isso não é fácil, é difícil. Até hoje eu aprendo com o Senhor. Às vezes quando eu faço alguma coisa que eu não consulto a Deus, depois eu volto, eu me arrependo, eu peço perdão ao Senhor, falo para Deus, me ajuda, Senhor, né? Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errada, me mostra aquilo que eu preciso fazer, como eu devo fazer, como é que será, né? Ou então me dê uma luz, como é que eu posso fazer? E Deus, ele é perfeito, ele nos mostra, ele é fiel. Então, creia que Deus, ele é tudo que você precisa. Então, nessa palavra diz aqui, ó, quando nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós vamos começar a aprender, né, que ele jamais ele falha na nossa vida. Jamais Deus ele falha. Eu vou repetir, jamais Deus ele falha. E na minha vida foi assim, até mesmo os nãos de Deus foram bênção na minha vida, até mesmo aquilo que ele tirou para mim. Hoje eu entendo que foi a melhor coisa que o Senhor poderia ter feito na minha vida. Então, quando você depender do Senhor, quando você entregar sua vida para Deus, quando você aceitar Jesus, falar, Senhor, eu te aceito, meu Pai. Eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Eu te aceito, Deus, como meu Pai.
né? Quando você entregar para Ele a sua vida, quando você entregar para Ele a sua casa, quando você entregar para Ele a sua família, quando você estiver na dependência total de Deus, você vai ver Deus ele mover na sua vida como se fosse um jogo de damas. O Senhor vai mudando as peças, o Senhor vai reposicionando as peças, o Senhor vai derrubando os empecilhos, o Senhor vai tirando as pedrinhas do seu caminho, o Senhor vai te ajudando, né, a você romper, a vencer as batalhas diárias a qual Ele mesmo propõe para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque andar com o Senhor, andar com Deus é muito prazeroso. Antigamente, eu ficava buscando, né, alegria nas pessoas, né? Eu era assim. Eu buscava muito alegria nas pessoas. Eu dependia muito da aprovação dos outros. E aí, quando eu tive um encontro com Deus verdadeiro, né? Que foi quando eu fiquei 10 dias na UTI, que eu quase morri, né? Que eu fiquei no hospital. Fiquei 10 dias na UTI, né? Quando eu tive a minha segunda filha, eu quase morri, foi por pouco. E aí eu comecei a desenvolver ali um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Aí, enquanto as outras mulheres que estavam ali tendo parto, né, tudo, estavam apavoradas, com medo, eu estava ali orando, eu estava ali lendo a palavra, eu estava ali conversando com o Senhor, eu ia fazer caminhada, eu voltava. Então, é necessário você desenvolver uma total dependência do Senhor, porque quando você estiver dependente de Deus e Deus estiver sendo tudo para você, aí que as coisas vão começar a se acertar na sua vida, aí que Deus ele vai entrar com cura, com libertação, Deus ele vai organizar sua vida financeira, Deus ele vai organizar sua mente, Deus ele vai te dar paz no espírito. E sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Que o Senhor Deus ele não nos cobra nada. Sabia que Deus ele nunca vai cobrar nada de você? Porque tem lugares que você sempre tem que fazer algo para receber algo, né? Mas Deus ele não é assim o seu pai. Deus ele só fala: meu filho, creia em mim, tenha fé, né? Ande comigo, que o resto eu faço por você. Olha como Deus é glorioso e maravilhoso, né? Então, ó, uma parte do plano de Deus para sua vida é nos movermos, né? A parte do plano de Deus para sua vida é o quê? Mover você através de uma mentalidade de dependência para confiar sinceramente nele. Então, eu digo para você que aquilo que Deus ele está fazendo na sua vida, aquilo que Deus ele está permitindo, aquilo que Deus ele está operando em você, é para que você o quê? Se mova, para que você mude a sua mente, para que você entenda que você depende totalmente do Senhor Deus e que você não faz nada sozinho, sem Ele, né? Você homem, você mulher, você não faz. Por quê? Porque nós dependemos do Senhor, né? Eu já vi pessoas milionárias na televisão, né? Pessoas que, meu Deus, né? Onde chega é foto dali, foto daqui. E você pode perceber que elas têm tudo, só que elas não têm a presença do Senhor, então elas são vazias. Por fora tem muitas coisas, mas por dentro se encontram só. Então, o que eu percebi que quanto mais eu coloquei a minha confiança no Senhor, que quanto mais eu aprendi a desenvolver essa dependência para com Deus, mais as coisas começaram a se alinhar na minha vida. E esse alinhamento não vem de fora para dentro. Esse alinhamento que Deus ele está fazendo na sua vida começa de dentro de você, da sua mente, da sua mentalidade para fora. Vai ecoar no seu exterior, mas isso começa interiormente. Deus ele age primeiro na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente, né? Para que a gente venha estarmos alinhados com o Senhor e para que você venha entender que você depende dele, né? Deus ele quer que você tenha total dependência dele. É isso que a palavra do Senhor diz. Mas a palavra, né, chave dessa palavra, né, que Deus ele tocou aqui no meu coração, é o quê? Dependência do Senhor. Tenha o quê? Dependência total de Deus, né? Porque você criando uma dependência total de Deus, o resto Deus ele trará para sua vida. Então, confie mentalmente e energeticamente no Senhor, né? Por quê? Porque Deus, ele tem o melhor para sua vida, né? Então, quando nós dependemos totalmente do Senhor, ele começa a realizar os planos dele na sua vida. Então, aquilo que você planejou, por mais que não deu certo, saiba que o Senhor, ele tem planos melhores e maiores para sua vida, tá bom? Eu quero que você depois medite nessa palavra no dia de hoje, e eu quero que você coloque a sua dependência no Senhor, porque quanto mais você depende do Senhor,
mais você se tornará uma pessoa abençoada e abençoado. E quanto mais você colocar a sua dependência no exterior, nas coisas do mundo, na política, no relacionamento, nos seus filhos, mais você vai se frustrar. E Deus, ele não quer isso para você. Deus, ele quer te trazer o melhor. E o melhor é depender totalmente no Senhor. Paulo aprendeu a depender do Senhor. Não foi fácil, foi muito difícil. Ele passou por muitas experiências, mas no final foi gratificante e compensador. Sabe por quê? Porque a comunhão, o relacionamento de Paulo com Jesus com Deus era tão grande que ele começou a ter manifestações das coisas celestes. Ele até falava, né, que aquele espinho na carne a qual ele tinha e Deus não tirou, significava que era para ele continuar humilde, porque como ele acessou aos céus, né, Paulo viu os céus, ele começou, né, para não ficar uma pessoa tão arrogante assim, por conta dos mistérios a qual Deus revelou para ele, que Deus ele permitiu com que ele tivesse aquele espinho na carne. Então, eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje e aprenda a depender do Senhor, amém? Eu vou estar orando e eu quero que você coloque o seu pedido de oração no vídeo, na descrição, porque eu vou estar orando e colocando, né, em oração a sua petição no dia de hoje, tá? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra tão abençoada, Senhor. Eu te peço, Pai, nos ensina cada vez mais, Pai, a dependermos de Ti, a sermos dependentes, né, da Sua vontade, da Sua voz. É maravilhoso, Pai, estar num lugar de independência, de dependência, na verdade, Sua. Sabe por quê? Porque é nesse lugar, Pai, que o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos. É nesse lugar de dependência, Pai, que o Senhor vai fazer milagres na nossa vida. É nesse lugar de dependência que o Senhor vai nos pegar no colo, nos guiar, nos guardar. É nesse lugar de independência que a gente vai estar experimentando qual perfeita e maravilhosa, Pai, é a sua vontade para as nossas vidas, Pai. Ô Senhor, tira a nossa arrogância, tira o nosso eu, tira todo o medo, Pai, que a gente tem de depender do Senhor, de confiar no Senhor, Pai. E eu também te peço, Pai, que o Senhor renove a nossa mente, transforme, para que a gente venha cada vez mais, Pai, ter um relacionamento contigo, dependendo do Senhor, sem medo, que a gente venha caminhar com nossos pés firmes, na certeza, Pai, que o Senhor tem, que o Senhor está guardando, que o Senhor está livrando, que o Senhor está sustentando a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, Pai. Que o Senhor nos alegre o nosso coração, nos dê alegria no dia de hoje, que o Senhor ampare, Pai, as nossas vidas e a vida dos nossos familiares, contudo, faça a Tua vontade nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Medite nessa palavra nesse dia. Quanto mais você depender do Senhor, mais Deus ele vai te abençoar. Quanto mais você descansar no Senhor, mais Deus ele vai te renovar. Quanto mais você amar ao Senhor, mais Deus ele vai amar você. Então comece agora a depender do Senhor, porque você vai ver, você vai colher os frutos dessa dependência em nome de Jesus, tá bom? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilhe e comente aqui, Ariane, eu dependo totalmente de Deus e Deus ele está cuidando de mim e da minha família, tá bom? Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a sua vida nesse dia.